Alô galera goiana, alô galera brasileira, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, sejam bem-vindos ao canal Brasil de Cima. E neste vídeo eu quero falar sobre vamos dizer, uma reclamação, né, especialmente dos veículos do eixo Rio-São Paulo, também dos torcedores destes clubes, em relação ao espaço destinado a eles fora de sua região e também dos valores dos ingressos cobrados de seus torcedores fora dessa região. Então vamos tentar vamos racionalizar, né, sobre esse tema, vamos tentar tirar esse debate do simplório. Vamos aprofundar nesse debate, não vamos fazer um debate tão simplório como me parece este que é proposto. Logo depois da vinheta de abertura eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e estou também aqui no canal Brasil de Cima. Seja bem-vindo, é uma satisfação contar com a sua audiência. Já deixa aí aquele like, se você ainda não é inscrito eu te convido a se inscrever. Comente as publicações, o que você sentir vontade, compartilhe se achar legal. Enfim, interaja com o nosso trabalho, isso é sempre muito bom. Tem tido, né, várias mensagens, postagens, artigos, matérias ao longo aí dessas últimas semanas falando sobre este ponto que eu quero abordar aqui, que é a questão do espaço destinado às torcidas visitantes e também o valor dos ingressos cobrados a ela. O primeiro, quando a gente observa essa reclamação pelo espaço, né, abre mais um setor, não sei o quê. Primeiro, as competições da CBF elas têm um regulamento. Este regulamento estabelece que os times, entre aspas não, né? Os times, pelo que está disposto no regulamento, são obrigados a liberar pelo menos 10% da capacidade dos estádios para os torcedores do time visitante. Este é um ponto. Será que alguém não está cumprindo isso? Será que em algum lugar do país existe um dos times, especialmente os times da Série A, né, que é onde estão essas equipes mais populares e que mais reclamam dessa situação? Será que alguém não está cumprindo isso? Será que o Fortaleza, o Ceará, o Cuiabá, o Atlético, o Goiás, o América, o Avaí, será que eles estão deixando de cumprir? Eu não acredito que estejam. Então, eles estão totalmente calçados pela lei. Então, quando se pede isso, né, me parece muito um pedido pessoal, sabe? Aí dá essa sensação de pedido pessoal, de envolvimento com a causa, né? E quase sempre é isso mesmo, tá? Até quando é dos veículos, não é só quando é do torcedor, não. Quando é dos veículos, os veículos também têm envolvimento com a causa. E essa reclamação, ela é efeito colateral de um processo. E que processo é esse? Há 10 anos, há 20, né, em outras décadas, era muito comum você ver essas equipes mais populares aí do eixo Rio-São Paulo chegar em outras cidades, inclusive capitais, como as capitais do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte. Aí eles colocavam lá 30 mil torcedores, dividia estádio com as torcidas locais, e isso mingou. Tanto é que um levantamento feito aí pelo jornal o Globo, no primeiro turno o Flamengo foi o time que mais levou o torcedor como visitante. A média do Flamengo por jogo é em torno de 3.300 torcedores. Ao contrário de lá atrás, que você via jogos com 20, com 25, com 10, com 15, agora é 3 mil e pouco. Tem jogos aí que é 1.000, 1.500. Então, é um efeito colateral deste processo. Aqui em Goiás a gente tem um ditado, né? A teta secou, o bezerro berra. Nesse caso não secou, mas mingou, o leite mingou, o bezerro está berrando, é natural, é da natureza. Isso.
Mas por que, o leite mingou? Porque os clubes locais passaram a observar, depois de anos vendo aquele processo, que aquilo não valia a pena. Eles começaram a observar que eles ficavam criando e fortalecendo um processo altamente negativo para eles, que era ficar cultivando torcedores de outros clubes que ignoram seus próprios estados para torcer para outros clubes, em detrimento do seu torcedor. Como que costumava ser o processo? Olha só, você pegava lá, nesses jogos, você tacava o preço lá em cima. Vamos pegar em anos anteriores. O ingresso era R$20, por exemplo. Aí chegava um jogo desse, você tacava 80, R$100. Quem que ia no jogo? Ia o torcedor visitante. Porque o torcedor visitante, ele vai em um jogo no ano, em dois. Quando sai a tabela do campeonato, ele não corre lá para ver quando é que o time dele joga em casa. Ele corre lá para ver quando é que o time dele estará na cidade dele, fora do estado de origem do clube. Então ele se prepara o tempo todo para aquele jogo. Para o torcedor local, aquele é mais um jogo dos 19 que o time vai fazer em casa, por exemplo, uma competição começa de pontos corridos. Então, ficava se cultivando essa prática. E uma prática altamente prejudicial aos clubes locais, porque aí eles davam um recado de fraqueza dentro dos seus próprios estados. O jogo lá, aquela torcida grande do adversário, aí as TVs normalmente, onde é que fica o microfone delas? Fica lá na torcida adversária. Isso é um hábito no Brasil, um hábito. Feio, diga-se de passagem, mas é um hábito. Você não vê microfone em torcida local. Torcida local não faz barulho. Não faz barulho. Porque o microfone está lá na outra. Então, aquilo para a marca do clube é muito ruim. Então, o que é que esses clubes começaram a fazer? E isso para mim é uma vitória dos movimentos bairristas ao redor do país. Eles começaram a usar o regulamento a favor deles. 10%, está lá o seu espaço, 10%, 12%, em alguns estados são mais por conta da divisão do estádio, não propiciar isso, mas está lá, seus 10% está lá. Se é 30 é 3, se é 15 mil é 1.500, se é 40 mil é 4 mil, pronto, está lá o seu espaço. E o restante a gente vai colocar o torcedor do clube. Porque para quem que esses clubes existem? O Vitória da Bahia, ele existe para quem? Ele existe para o torcedor do Fluminense? Para o torcedor do Palmeiras? Para o baiano que torce para o São Paulo? Não, o Vitória existe para os torcedores do Vitória. O Ceará existe para quem? Existe para os torcedores do Ceará. O compromisso da diretoria do Ceará tem que ser com o torcedor do Ceará. É só com ele. O restante é cumprimento de ritual. O compromisso é com o torcedor do Ceará. O compromisso do Bahia, da diretoria, de quem comanda o Bahia, é com o torcedor do Bahia. Então, esse movimento, eles foram percebendo isso. Vamos nos grandes jogos, já que a mídia vai dar uma cobertura gigante neles, né? Dar uma cobertura massiva neles, mesmo que não fale do outro time, ou fale muito pouco, né? Nas análises dos jogos, pós-jogos, é assim, é 90% do tempo analisando um time e 10% analisando o outro. Não vou dizer que é exatamente nessa proporção, mas é bem desproporcional, né? Então, mesmo que falem dos outros, mas vamos falar mostrando o estádio cheio dos nossos. Tudo na comunicação, tudo é válido para você transmitir uma boa imagem da sua empresa, da sua pessoa, do seu clube. Então eles foram pegando isso. E aí aproveitaram
E com essa setorização pequena, ao invés de colocar um preço diferenciado para todo mundo, como faziam antes, e prejudicavam o seu próprio torcedor, né, como eu citei, o ingresso lá era 20, punha 100. Aí o torcedor que ia em 19 jogos não dava conta pagar 100 naquele jogo, mas o cara que ia num jogo no ano, ele pagava rindo. Aí o que é que eles fizeram? O nosso torcedor que vai no jogo todos os jogos paga este valor aqui. Agora o cara que vai vir aqui uma vez, que não tem qualquer compromisso com o clube mandante, nenhum, ele vai pagar um valor diferenciado. Um valor normalmente muito mais barato do que o cara se deslocar lá da cidade dele para ir ver o time dele jogar como mandante. Esse é o outro ponto de vista. Não tem a ver com direito de ir e vir. A tentativa de tornar esse debate constitucional é uma tentativa de simplificar o debate, de imbecilizar o debate. Esse é o aspecto. Então, os clubes apenas se atentaram. Aqui em Goiás, eu já falei tanto desse assunto de dividir estádio lá no passado, que eu me tornei chato do quanto eu critiquei essa ação. E até hoje critico se acontecer. Outro dia o Atlético cogitou jogar no Serra Dourada contra o Corinthians pelas oitavas de final. Claro que eu fui contra. Não contra jogar no Serra Dourada, mas contra querer dividir o estádio. Pega a torcida do Corinthians, põe no espaço dela e enche o resto de atleticano. Ah, não tem atleticano para isso, então vai jogar no Cioli. Por que você vai criar um ambiente neutro no momento que você pode ter um ambiente totalmente favorável a você? É uma situação que você está prejudicando o seu próprio clube. E foi bacana ver isso nos dirigentes fora do eixo. Eles foram observando que aquele dinheiro que entrava exclusivamente de um jogo, de 2 jogos no ano, aquilo ele tem um efeito imediato interessante, né? Porque dinheiro, nós vivemos numa sociedade capitalista, ele sempre traz impacto positivo. Mas a longo prazo ele era prejudicial, porque os clubes demonstravam fraqueza dentro dos seus próprios estados, os clubes perdiam competitividade, porque as suas torcidas vão parando de crescer, porque o cara vai torcendo para fora, vem cá, é festa, tudo. Então eu considero esse movimento bem interessante por parte desses clubes. E espero que eles tenham força para se manterem fortes, porque vai haver pressão. Quando a pressão começa na mídia, começa nos torcedores, começa no Rio, a CBF está bem ali. Ó. A CBF está no quintal. E ela é bem maleável nesses pontos, sabe? Então que esses clubes não deixam mexer em regulamento, eles tenham coragem para manter essa política que favorecem os clubes locais. Eu nunca fiz campanha contra time do eixo, né, como alguns às vezes me acusam. Nunca fiz. Cada um tem o direito de torcer para quem quiser. Esse é o debate constitucional. Agora eu acho uma feiura alguém que nasce no estado, mora no estado, casa no estado, bebe da água do estado e valorizar a coisa lá de fora, em detrimento do que tem no estado. Ah, mas os times aqui são fracos. Você sabe que eles são fracos? Porque tem gente, tem uma sociedade, tem uma comunidade que é fraca. Tem uma sociedade provinciana que olha para o lado de fora e acha que tudo de lá é melhor que tudo daqui. Isso sim é fraqueza. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas esse debate do bairrismo, outro momento eu quero até falar sobre isso, nós vivemos o 1.0 dele. Agora já está em pleno andamento o bairrismo 2.0. Que 2.0 é este, aliás? Daqui um dia, isso que nós falamos, nós de Goiás, da Bahia, do Ceará, do Pará, do Amazonas, falamos hoje, amanhã os cariocas, os mineiros, os gaúchos, os paulistas vão falar. Você sabe por quê? Porque o mesmo processo que acontece hoje
Amanhã vai acontecer com os times ingleses dentro do Rio, com os times espanhóis dentro de São Paulo, com os times alemães dentro de Belo Horizonte. Enfim, esse futebol globalizado, ele vai ter esse efeito. Você já tem uma juventude muito grande que simplesmente ignora o futebol local, mesmo sendo o futebol local que era este mesmo colonizador. Os colonizadores começam a ser colonizados, né? As terras colonizadoras começam a ser colonizadas. Nós, daqui de cima, já estamos mais habituados a combater esse tipo de coisa. E eles estão? Quanto tempo eles vão levar para entender esse jogo que eles jogaram sempre do outro lado? Bom, mas esse é assunto para um outro vídeo. Eu agradeço a você que acompanhou, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Fique à vontade para discordar, para concordar. O canal aqui é sempre muito democrático. Só peço que isso seja feito de forma educada, de forma sensata, de forma coerente, né? Os bons debates só podem acontecer nesse ambiente. A partir do momento que você parte para xingar, para atacar, para denegrir, isso já morreu o debate em disputa, em situação apenas, né, o debate morre para que se valorize apenas a disputa, apenas a rebeldia, né, a rebeldia sem causa. Então, fique à vontade, faça a sua participação, vamos debater o tema. Um abraço a todos e até a próxima.